Eu sou Cláudio Coelho, um dos curadores das histórias aqui do canal Locra. Hoje, convido você a mergulhar em Caerel, uma narrativa intensa, onde fantasia e drama se entrelaçam nas sombras do poder. No topo de uma torre de vidro, no coração de Seul, um homem tenta negociar com a morte. Mas essa não é só uma história sobre o fim. É o início de uma guerra. Uma guerra entre irmãos, entre legados, e entre o tempo que resta, e o tempo que desperta. Bem-vindo ao universo de Caerel. Sua escuta começa agora. Capítulo de hoje: Trono Vazio. Centro de Seul, 5 horas da manhã. O céu sobre Seul hesitava em existir, como se o universo, por um capricho raro, tivesse esquecido qual lado da moeda mostrar. Não era noite, mas tampouco havia luz. Era um limbo atmosférico, um véu de cinza suspenso entre ontem e o que jamais chega. Lá embaixo, a cidade seguia sua respiração industrial, mas no topo da Ensign Tower, o ar era diferente. Mais fino, mais tenso. Como se até o oxigênio esperasse por ordens antes de entrar nos pulmões errados. Carros pretos se alinhavam diante do edifício como corvos treinados, deslizando em silêncio sobre o asfalto com a reverência que se oferece a um túmulo de luxo. O 71º andar, onde se decidiam impérios e se derrubavam herdeiros, acordava sem pressa. Aquela sala de reuniões, imensa, fria e deliberadamente hostil, era menos um espaço e mais uma prova de poder. As janelas panorâmicas reduziam a cidade a um brinquedo. A mesa de mármore escuro se estendia como uma cicatriz entre as cadeiras de couro. Tudo gritava controle. E no centro disso, ele, An Jae-yun, fundador, patriarca, monólito. Ele já estava ali quando o sol ainda tentava lembrar como nascer. Sentado à cabeceira, imóvel, como uma esfinge feita de rugas afiadas e orgulho destilado. As mãos unidas. Os olhos, castanhos quase pretos, fixos na distância como se vissem algo que os mortais ainda não perceberam estar vindo. Aquela era a posição de alguém que não apenas esperava, mas comandava até o próprio fim. E então, como uma imperfeição introduzida num plano perfeito, havia ele, Cal, encostado à janela, com a naturalidade de quem jamais precisou pedir licença para existir. O sobretudo preto esvoaçava sutilmente, mesmo sem vento. Suas mãos estavam nos bolsos. O corpo, relaxado. Os olhos, aquele par assombroso onde a ausência e o céu encoberto se espelhavam, observavam Seul como quem contempla um berçário prestes a incendiar. Você sabe que esse look de vampiro do século XIX não vai passar despercebido, certo? Jae-yun quebrou o silêncio com a voz seca de quem não precisava levantar o tom para ser ouvido. Não estamos num romance gótico. Cal não se moveu. Um sorriso lento, quase carinhoso, se formou nos lábios pálidos. E eu achando que você gostava de teatralidade. Respondeu, ainda de costas. Quer que eu traga também uma foice? Ou está bom só o figurino? Jae-yun girou a aliança no dedo, gesto automático de quem calcula e camufla. Respirou fundo como quem se rebaixava a algo que odiava. O pedido. Por favor. A palavra saiu como um osso quebrando por dentro. Cal virou-se. A mudança foi sutil, mas definitiva. Seus olhos encontraram os de Jae-yun com algo entre sarcasmo e compaixão. Estalou a língua, e o mundo obedeceu. O sobretudo se desfez em sombra, o jeans escureceu, o suéter ganhou corte e botão. Uma gravata cinza surgiu como fumaça em torno do pescoço. Sapatos italianos substituíram as botas gastas. Era um milagre corporativo, a morte em trajes de CEO. Aí está, disse, abrindo os braços. Pronto para a reunião de acionistas e o juízo final. 2 em 1. Jae-yun o analisou com o desdém cirúrgico de quem sempre foi melhor do que os outros em esconder fascínio. Meus filhos são hienas com pós-graduação em teatro. Se sentirem cheiro de estranho no recinto, vão saltar no pescoço antes que você diga ponto de fusão. Cal riu com suavidade. Sentou-se na cadeira à direita do patriarca com a desenvoltura de quem já estivera ali em centenas de outras mesas, séculos atrás. Isso significa que você quer que eles desconfiem de mim? Ou que se aliem contra mim? Ambos. Disse Jae-yun, os dedos tamborilando sobre a mesa como se ensaiasse uma sinfonia de manipulação. Nenhuma lealdade sobrevive sem um inimigo comum. E nada revela caráter como a presença de um intruso no palácio. Você quer que eles mostrem os dentes. Eu quero ver quem morde primeiro.
respondeu, com aquele tom preciso de comando disfarçado de análise. Só assim saberei quem ainda tem fome de herdar. E quem já cavava minha cova enquanto sorria nos almoços de domingo. Cal o observava com uma curiosidade quase afetuosa. O tipo de fascínio que um arqueólogo sentiria diante de uma relíquia pulsante. Então você ainda está jogando. Mesmo com a ampulheta virada. Não jogo, Cal. Eu moldo. Eu projeto. Eu construo. Você viu o que levantei. Eu escrevi o nome An no concreto desta cidade. E até a sua presença aqui, com toda sua gravidade existencial, ainda gira ao meu redor. Cal cruzou as pernas com elegância descuidada. Então esse é o plano? Aproveitar seus 49 dias para administrar seu próprio funeral como um lançamento de produto? O patriarca riu. Um som seco, curto, sem alegria. Eu vou definir o legado. Eu, e não a doença. Eu, e não o destino. Quero saber quem merece ser lembrado como herdeiro e quem deve ser apagado como nota de rodapé. Meu nome ficará intacto. A linhagem, talvez não. Cal olhou para o teto por um momento, como se escutasse ecos que só ele compreendia. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa, mais lenta. Sabe, Jaiun, o que deixamos para trás tem menos a ver com monumentos e mais com rachaduras. Não está curioso para saber quem vai te lembrar com raiva, quem vai te citar com vergonha, quem vai agradecer por sua ausência? Não. Respondeu, com a firmeza brutal de um império que se recusa a cair. Não me interessa o que sentem, nem o que lembram. Só me importa o que permanece. O que carrega meu nome e continua girando mesmo quando eu não estiver para empurrar. Cal sorriu de lado. Um sorriso antigo, que já foi usado para consolar imperadores, rainhas, assassinos e crianças. Então vamos ver o que você consegue manter de pé, enquanto eu caminho ao seu lado. Ótimo! Disse Jaiun, puxando o telefone com um gesto ensaiado. Porque os leões estão chegando. E você vai gostar do cheiro de sangue interno sob medida. Lá embaixo, no saguão principal da Ansain, os elevadores começaram a subir. Um por um. Com nomes afiados nos botões e vontades disfarçadas em perfume francês. A morte já estava no prédio. Mas a sucessão ainda não tinha começado. Na cabeceira, An Jaiun não se movia. Vestia-se com a solenidade de um imperador à beira da eternidade. Terno sob medida, suéter de cachemira, abotoaduras de herança. Seus cabelos grisalhos estavam penteados com precisão militar. Mas o que mais chamava atenção era a maneira como ele fitava o nada. O olhar fixo no teto não era devaneio, era cálculo, como se ele buscasse, entre os reflexos, algum traço de controle que ainda pudesse exercer sobre o destino. E, por um instante, quando a luz da manhã tocou seu rosto, ele pareceu menor, não fraco, não vencido, apenas humano. E isso o enfurecia. Ao seu lado, sentado com o desleixo gracioso de quem nunca foi obrigado a obedecer às regras da gravidade, Cal, o que os humanos, em sua pequena arrogância, chamam de morte, cruzava as pernas e observava tudo com os olhos de quem já viu nascer e morrer impérios mais antigos que o tempo. Seu terno preto ajustava-se ao corpo como se fosse uma extensão da sombra. Um olho era de um azul leitoso, como o céu antes da tempestade. O outro, negro como o intervalo entre os batimentos de um coração prestes a parar. Não dizia nada. Apenas sorria com os olhos. Ainda acha que vale a pena isso tudo? Murmurou Cal, a voz baixa como um segredo escorregando sob a porta. O espetáculo, a encenação. Jaiun não virou o rosto. Estou morrendo, não me aposentando. E até que eu vá, mando eu. Bonito. Cal estalou a língua, sorrindo. Quase me convenceu de que é você quem decide quem morre. Foi quando a porta se abriu. Não com estrondo, mas com uma precisão cirúrgica, como se até o ar tivesse ensaiado a entrada. E o primeiro a cruzá-la foi An Jinvo. Ele entrou com uma tranquilidade que parecia um protesto. Vestia jeans limpos, camisa branca e uma jaqueta bege sem marca aparente. Era como se cada peça dissesse, eu não pertenço a este lugar, e ainda assim, estou aqui. Curvou-se levemente diante do pai, não como súdito, mas como quem cumprimenta um velho conhecido no velório de alguém que já morreu por dentro. Jinvo, disse Jaiun, o nome arranhando a garganta como um prego enferrujado. Pensei que tivesse desistido.
Eu desisti, respondeu o filho, ajustando os óculos. Só que tem coisas que a gente assiste até o fim. Por respeito. E por Areum. Cal o observou com um brilho raro nos olhos. Havia algo naquele homem que desafiava a lógica da sucessão. Um tipo de silêncio que sobrevivia mesmo em meio ao grito do império. Jinvou era o que Cal chamaria de improvável. Logo atrás, como uma rajada de vento engarrafado interno de alfaiataria, Aminjai entrou. Perfume caro. Postura de mármore. Mandíbula cerrada como se mastigasse ressentimento desde o café da manhã. Pai, disse ele, com a voz precisa, treinada, fria. Seu olhar pousou em Cal como uma ameaça sem forma. E este é. Cal inclinou a cabeça. O sorriso nos lábios era como um selo antigo sendo rompido. Consultor. Do tipo que fecha as contas, permanentemente. Minjai não respondeu. Apenas sentou-se com a dureza de um homem que acredita ser dono da própria narrativa, mesmo quando ela já foi escrita por outros. A porta abriu-se de novo, com suavidade quase teatral, e So-yeon entrou, seguida de Park Jun-ho, o marido, cuja alma parecia sempre estar meio metro atrás do corpo. So-yeon usava um conjunto de alfaiataria perolado que denunciava sua inteligência antes mesmo que ela falasse. Olhos delineados, sorriso inexistente, expressão de bisturi. Sentou-se sem olhar para o pai, e menos ainda para os irmãos. Jun-ho acomodou-se ao lado, fazendo o possível para parecer relevante. Conseguiu parecer útil. Alguém tem planos de dizer por que estamos aqui ou vamos fingir mais uma reunião corporativa sobre fusão que nunca vai acontecer? Disse So-yeon, em tom cortante. Porque meu tempo, ao contrário do de vocês, ainda vale alguma coisa. Antes que alguém respondesse, a porta se abriu pela última vez. Atrasado. Intencionalmente. Andaiun entrou como um furacão entediado. Óculos escuros, camisa semiaberta, cheiro de perfume e álcool. O cabelo despenteado com perfeição cínica. Sorriso torto, insolente, impune. Olha só, disse ele, largando-se na cadeira. Jantar da máfia. E eu sem meu charuto. Seus olhos varreram a sala como quem julga uma peça ruim de teatro. E aí, opa, virou-se para Jinvou com o deboche de um caçula malcriado. Trouxe a bastarda com você ou deixou no canil? O ar estalou. O silêncio foi absoluto. Nem Cal se mexeu. Jinvou levantou o olhar com lentidão. Havia fogo ali. Mas frio. Mais uma palavra, Daiun. Disse, calmo. E eu te lembro como é apanhar de mim. Daiun riu, uma risada vazia, cheia de pose e nenhuma alma. Relaxa. Opa! Respondeu o caçula, erguendo as mãos como quem entrega as armas, mesmo sem acreditar na guerra. Só estou aquecendo. Mas, sinceramente, alguém pode mandar a Areum tomar um banho? Tive que trancar o nariz. So-yeon girou levemente a cabeça em sua direção. Seu olhar era gélido e meticuloso. Talvez alguém devesse ensinar você a calar a boca quando a boca se torna uma vergonha compartilhada. Sempre com as palavras afiadas. Noona. Disse ele, com um sorrisinho rouco, gasto e cortante. Só estou tentando aliviar o clima. Porque, honestamente, tá parecendo velório. E não é. Disse Cal, finalmente. Só que o morto ainda respira. Por enquanto. Todos olharam para ele. Pela primeira vez, juntos. Quem é você, afinal? Perguntou Minjai. Um consultor externo. Ainda por cima um estrangeiro? Está brincando, pai. Nunca ouvi falar dele. E eu conheço todos os nomes nesta empresa, dos presidentes aos seguranças. Cal se recostou na cadeira. Cruzou as pernas com preguiça e sorriu. Se isso te conforta, pode chamar assim. Disse Cal, cruzando as pernas como se estivesse na plateia. Mas estou aqui por causa dele. Apontou levemente para Jae-yun. E para garantir que todos vocês tenham a chance de mostrar quem são, enquanto ainda dá tempo. Jae-yun, então, se levantou. Com lentidão. Com cerimônia. Seus olhos varreram os rostos de seus filhos como quem revê um testamento manchado de sangue. Durante 49 dias, vocês estarão sendo observados. Por mim. Por ele. Olhou de soslaio para Cal. E pelo que vocês decidem esconder.
No fim, um de vocês vai herdar o que construí. A sala de reuniões agora estava cheia, mas não silenciosa. O silêncio havia sido morto assim que os An se sentaram à mesa. Restava uma outra coisa, mais densa, um ruído invisível de lâminas sendo afiadas por dentro das gargantas. O tipo de tensão que vive apenas entre irmãos que foram criados como rivais, treinados como soldados e tratados como números em uma planilha emocional do patriarca. A guerra não estava declarada. Ela já havia começado há décadas. Hoje era só a recontagem dos corpos. Jae-yun permanecia de pé. As mãos firmes na borda da mesa, o corpo imóvel, o olhar cortante como se pudesse atravessar todos os filhos de uma só vez. O homem era um monumento à própria crueldade, firme, ereto, convicto. Cao, ao lado, sorria com um tipo de prazer proibido, o mesmo que um deus sentiria ao assistir a uma peça escrita por humanos sobre a morte, sem saber que ele estava na plateia. Vamos simplificar, disse o patriarca, finalmente, com uma voz que já dispensava microfones há 40 anos. Como todos sabem, começou, a voz mais baixa, mais grave, hoje é meu aniversário de 65 anos. Dae-yun sorriu, teatral. Parabéns, Apa. Quantos litros de formol por ano? Jin-Woo lançou-lhe um olhar severo. So-yeon apenas revirou os olhos. Min-jae cerrou os punhos sob a mesa, os nós dos dedos esbranquiçados. Mas o velho ignorou o comentário. Como sempre, desprezar era sua forma de matar. 65, continuou. A idade em que muitos se aposentam. A idade em que outros, seus olhos tocaram Cao, por um instante apenas, são forçados a refletir sobre legados. Um silêncio quente se espalhou como fumaça. Como todos sabem, venho preparando Min-jae há décadas para me suceder. Ele estudou nas melhores universidades. Comeu ao lado de primeiros ministros. Sacrificou mais do que muitos estariam dispostos a sacrificar. Min-jae ergueu o queixo. Havia algo pulsando sob a pele. Um orgulho que misturava dor com expectativa. Mas ele já sentia. O mas estava vindo. Mas. E veio. Como uma lâmina embebida em mel. Recentemente, tive um encontro que me fez reconsiderar algumas decisões. Min-jae congelou. Como um soldado que ouve o estalar de um gatilho antes do disparo. So-yeon olhou para ele, com o interesse de quem observa uma pintura pegar fogo. Jin-Woo não se moveu. Não respirou. Não me entenda mal, disse o pai, olhando pela primeira vez naquela manhã. Você é competente, ambicioso, mas também é impulsivo, vaidoso, volátil. Pai, murmurou Min-jae, a voz tremendo, eu passei minha vida inteira me preparando. Você me disse. Eu disse que te prepararia. Cortou Jae-yun, sem levantar o tom. Não que te entregaria. Ainda não decidi quem herdará este império. E não pretendo anunciar isso hoje. Este é o início, não o fim. Min-jae recostou-se. O olhar perdido. O mundo dele despencando de dentro para fora. Ninguém podia ouvir, mas ele já estava gritando por dentro. Quebrando cadeiras. Incendiando tudo. Um de vocês herdará tudo. A presidência da Ansain. O poder de decidir o destino do império que construí. E o que isso exige? Ele pausou, como se saboreasse a resposta. Sangue. Visão. Ausência de hesitação. Então o critério é psicopatia funcional? Interrompeu So-yeon, sem olhar para o pai, o dedo tamborilando levemente na lateral da cadeira. Ótimo. Min-jae está na frente. Então, ele já sacrificou um departamento inteiro por um aumento de margem. E uma esposa por um contrato. Toma cuidado, irmã. Devolveu Min-jae com um sorriso que parecia revestido em aço inoxidável. Você está a uma eleição de distância de ser irrelevante. Política é entretenimento barato perto disso aqui. Isso aqui? Ela retrucou, agora encarando. Isso aqui é um castelo de cartas encharcado em gasolina. Você quer ser o rei das cinzas? Eu quero ser o último a sair vivo, se for o caso. Ele rebateu, apoiando os cotovelos na mesa. E você, com sua pose de deusa gélida do controle, só sobreviveu até aqui porque ninguém teve tempo de puxar sua máscara. Ainda. Park Jun-ho tossiu discretamente. Ninguém o ouviu. Então é isso? Perguntou Jin-Woo, calmo, sem elevar a voz.
sem recuar. É um concurso. Vence quem babar menos no colarinho enquanto destrói a própria família. É a sucessão. Respondeu o pai, frio como um decreto. E ela nunca foi sobre justiça. Foi sobre capacidade. Sobre quem aguenta o trono, sem quebrar o pescoço. Dai-un, até então silencioso, estalou os dedos, como se acordasse de um sonho bêbado. Uau! E eu achando que tinha vindo para um brante. Pai ameaçando filhos, filhos ameaçando irmãos, um estranho figurante gótico. Só falta alguém tirar um anão debaixo da mesa. Você trouxe um? Disse Sou-Yon, seca. Ou só a ressaca? Só a língua. Ele respondeu, sorrindo. E ela corta bem mais do que as suas tesourinhas de manicure emocional. Você não tem estômago para isso, Dai. Disse Minjai, com um sorriso de desdém. Você é uma nota de rodapé com tatuagem. Um meme. Um boneco decorativo que canta em talk shows. E você é o tumor que a empresa chama de cérebro. Retrucou Dai-un, com um tom ensaiado, quase teatral. O problema de vocês é que nunca foram criados. Foram calibrados. Cal soltou uma risada curta. Alta o suficiente para ser ouvida. E incômoda o suficiente para ser sentida. Adoro isso. É tipo Macbeth com acesso ao Wi-Fi. Todos olharam para ele. Alguns com ódio. Outros com medo. Jaiun, porém, apenas assentiu, como quem reconhece a precisão de um predador. Durante 49 dias, disse o patriarca, vocês serão testados. Em tudo. Na empresa. Na mídia. No campo de batalha que construímos. Cal vai acompanhar cada movimento. E ao fim desse ciclo, o nome será escolhido. Só um. Os outros. São peças dispensáveis. Completou Jinvou, com amargura disfarçada. Como mamãe foi. Como a primeira esposa foi. Como todo mundo sempre foi. O nome da mãe pairou como um fantasma por um segundo. Sou-Yon desviou o olhar. Minjai cerrou o maxilar. Dai-un tirou os óculos escuros pela primeira vez. Se é para isso que viemos, disse Jinvou, levantando-se devagar, então contém comigo. Não para herdar, mas para impedir que isso vire um massacre público. Sempre o cordeiro. Murmurou o pai. Sempre o mártir. Não. Jinvou virou-se para ele. Só o único que ainda lembra que ser humano não é uma fraqueza. Ele bateu a mão na mesa, o que tirou um sorrisinho de surpresa do velho pai, silencioso, mas firme. Vocês vão destruir uns aos outros. E quando isso acontecer, espero que sobre algo além do eco do nome nas paredes vazias. Mas sua coragem não durou muito. Ao ver o olhar de Jaiun ele sentou-se novamente. Sou-Yon suspirou. Dai-un recostou-se. Bom. Um a menos na disputa. Comentou o caçula. Agora só faltam 3. Ou 2,5, se a gente contar o Junho-Ho. Cal levantou-se, ajeitando o terno com elegância. Olhou para Jaiun como quem avalia o último lance de um xadrez cósmico. Você sabe que isso não vai terminar como você quer, né? Nada termina como eu quero. Disse o velho. Mas termina como eu decido. Cal se inclinou levemente. Vamos ver, rei de mármore. Vamos ver o que sobra quando o trono se partir. E então, Morte sorriu. Não com pena, mas com curiosidade. Como quem assiste uma tragédia. E torce para que, dessa vez, alguém sobreviva. O silêncio depois do sorriso de Cal era como vidro rachado prestes a estourar. Nenhum dos filhos sabia ao certo quem ele era, mas todos sentiam que ele sabia demais. Sabia antes de todos, antes mesmo do pai deles. E pior, estava confortável ali. Como se tivesse sido convidado não por cortesia, mas por direito. Que encantador, murmurou Sou-Yon, cruzando as pernas com a elegância afiada de uma lâmina recém-afiada. Um estranho com frases de efeito. Como se fossemos personagens em um teatro de província. Faltou só a toga e o monólogo final. Você sempre odiou quando alguém tinha a última palavra. Disse Minjai, ainda com a mandíbula travada, o corpo inteiro tensionado como uma corda prestes a arrebentar. Mesmo quando essa palavra vinha do pai. Sou-Yon virou-se para o irmão com a delicadeza de uma serpente se enrolando. E você sempre odiou quando alguém merecia mais do que você. O que, convenhamos,
Acontece com frequência desconfortável. Minjai deu uma risada vazia, como se o próprio som lhe causasse enjoo. Claro, porque a especialista em moralidade e manipulação resolveu dar aula hoje, com seu marido sentado ao lado, sorrindo como um Golden Retriever domesticado. Park Jun-ho estremeceu levemente, o sorriso se desmanchando num reflexo de vergonha. Olhou para o sogro, depois para a esposa, como quem pede socorro em silêncio. Não recebeu resposta. Cuidado, Minjai, disse So-yeon, com uma voz baixa, fria, sem qualquer esforço para parecer conciliadora. Você está acostumado a intimidar funcionários, não irmãos. Eu não preciso levantar a voz para destruir alguém. E você sabe disso. Se destruição fosse critério, esta família já estaria sob seu nome há anos. Minjai rosnou. Você tem talento, So-yeon, mas nenhuma alma. Nunca teve. E você tem? Ela se inclinou para a frente. Um homem tão desesperado por aprovação que abriria o peito pro pai cravar o punhal. Você passou a vida tentando ser um eco dele, Minjai. E mesmo assim, ele preferiu não te dar a coroa. Isso deve doer. Isso deve doer tanto que você nem consegue respirar direito. Daeun aplaudiu de leve, como quem assiste a um número de circo. Briga de cães no salão principal. Continuem, por favor. Estou quase me sentindo em casa. Você já esteve em casa, Daeun? Disparou Jin-woo com uma calma que cortava mais que qualquer grito. Porque de onde estou vendo, você vive como quem está sempre fugindo dela. O caçula soltou uma risada seca, abaixando os óculos escuros até a ponta do nariz. Seus olhos estavam vermelhos, fundos, mas vivos. Vivos de um jeito doentio. Que profundo, florista. Vai me dar um buquê para me redimir? Ou um cartão com poesia barata? Talvez um espelho. Respondeu Jin-woo. Para você ver que já está se despedaçando. E nem percebeu. Daeun se inclinou para frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Por um momento, ele parecia sério. Quase assustador. O problema de vocês é que todos acham que têm algo a perder. E eu não tenho nada. Nem respeito, nem aprovação, nem reputação. Nada. E sabe o que isso me torna? Perigoso. Disse Cal. Sua voz não foi alta, mas preencheu o cômodo inteiro como se viesse de dentro das paredes. Isso te torna perigoso. Daeun olhou para ele com algo entre o riso e o ódio. Obrigado, poeta sombrio. Isso foi quase um elogio. Jae-yoon enfim se moveu. Os dedos entrelaçados se abriram. A voz, quando veio, era baixa. Mas doía mais do que um tapa. Vocês todos são fracos. O silêncio caiu como um trovão que não precisou de som. Minjai, você é um cão de caça que perdeu o faro e agora morde qualquer sombra que se mova. So-yeon, você se tornou tão obcecada em parecer inteligente que esqueceu como ser leal. Jin-woo, você é o único que talvez tenha alma. Mas alma não sustenta impérios. E Daeun? Ele parou. Olhou para o filho mais novo com um misto de tédio e pena. Você é um palhaço bêbado. E não há lugar para palhaços num trono. Daeun sorriu. Um sorriso doído. Um sorriso real. Que bom que não quer o trono, não é? Jae-yoon se levantou. E quando fez, algo mudou no ar. Como se a própria sala aceitasse que um novo ato havia começado. Este é o jogo. E eu só estou começando a mover as peças. Se quiserem o império, terão que lutar por ele. E saibam, não haverá regras. Só sobrevivência. Ele olhou para Cal, que assentiu, discretamente. E então, o velho leão saiu da sala, deixando os filhos à própria sorte. O silêncio que ficou não era o da paz. Era o do campo de batalha antes do primeiro disparo. Cal permaneceu sentado, como se ainda ouvisse ecos futuros. É curioso, disse ele, por fim, como os humanos mais poderosos são sempre os mais frágeis. E ainda assim, são os que mais se recusam a morrer. So-yeon se levantou sem uma palavra. Minjai se virou de costas. Jin-woo fechou os olhos por um instante longo demais. E Daeun apenas riu. Quando a porta da sala se fechou, não foi o som que ecoou, mas a ausência dele. Um silêncio grosso, vítreo, do tipo que recobre tudo com uma película translúcida de reverência e desassossego.
Era o tipo de silêncio que não acontece após algo terminar, mas antes de algo irrevogável começar. A sala, vazia de palavras, permanecia saturada de presença. Como se o tempo ali dentro tivesse parado para ouvir melhor. Jin-Woo continuava sentado, imóvel, as mãos entrelaçadas sobre a mesa como as de um padre silencioso diante do altar. O rosto estava sereno, mas a serenidade não vinha da paz. Era a serenidade dos que já se renderam, dos que entenderam que certos combates não se vencem, apenas se testemunham. Os olhos, porém, vagavam. Estavam distantes, como se buscassem algum vestígio de verdade num passado soterrado ou numa promessa futura que nunca veio. Ali, na penumbra do alto escalão da Unseen Tower, ele era o filho fora do jogo. O que não gritou. O que não mordeu. O que não se vendeu. Mas também o que foi ignorado. Esquecido. Crescerá observando as rachaduras no império que os outros chamavam de glória. Ele sabia que o brilho do ouro escondia mofo por baixo. Sabia o som das portas que trancavam sentimentos e os sorrisos que assinavam traições. E agora, com todos fora da sala, algo dentro dele dizia que o verdadeiro movimento só estava começando. Você não é conselheiro. Disse, sem raiva, sem acusação. Apenas como quem nomeia o que já entendeu. Sua voz quebrou o ar com a delicadeza de uma folha que cai, mas o peso de quem passou a vida ouvindo o que os outros fingem não dizer. Cal estava ali, sentado, quase parte da arquitetura. Um vulto que desafiava a luz, vestindo um terno que parecia menos roupa e mais sombra domada. Seus olhos, tão diferentes entre si, observavam Jin-Woo com interesse real, mas sem pressa. Como se cada segundo valesse o suficiente para não ser desperdiçado com urgências humanas. Não? Murmurou, arqueando uma sobrancelha. Seu tom era afetuoso, irônico, quase brincalhão, como de um amigo antigo que não quer assustar a criança, mas também não pretende mentir para ela. Então o que você acha que eu sou? Jin-Woo observou com um misto de cansaço e algo que, em qualquer outro homem, seria temor. Nele, era clareza. A clareza de quem aprendeu a ver quando todos se cegaram. Meu pai não aceita ajuda. Ele não confia, ele compra. Coleciona aliados como se fossem espelhos. E os quebra quando mostram algo que ele não gosta. Mas com você, ele desviou o olhar. Cal sorriu. Um sorriso pequeno, cheio de memória. Talvez ele esteja cansado de lutar contra o inevitável. Jin-Woo assentiu levemente. Ou talvez esteja morrendo. A palavra caiu entre os dois como uma âncora. Cal não reagiu. Não precisou. A ausência de surpresa foi a confirmação. E quem não está? Respondeu, quase como se falasse para si. Desde o momento em que aprendemos a andar, caminhamos para o fim. Uns fingem que dançam. Outros fingem que correm. Poucos têm coragem de andar. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Era compreensão. Jin-Woo inspirou fundo, o peito subindo devagar, como se carregasse algo muito mais antigo que dor. Você não é como os outros. Não quer agradar, nem vencer. Meu pai dobra qualquer um que entra nessa sala. Mas com você, ele pareceu menor. Pela primeira vez, ele parecia um homem. Cal se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, o olhar fixo em Jin-Woo. Quando falou, havia reverência em sua voz. E você, nunca jogou esse jogo. Não por medo, mas por decência, por escolha. E talvez por isso, você seja o único que ainda esteja inteiro. Jin-Woo soltou uma risada curta. Sem alegria, mas não amarga. Uma risada limpa. De quem entende o que perdeu, mas não se arrepende do caminho. Eu vi demais. Vi meus irmãos se tornarem máquinas de desejo. Vi o amor ser transformado em moeda. O poder virar carne podre na mesa. Nunca me interessou. Nunca consegui me sujar o suficiente para pertencer. Ele se recostou, os olhos voltando-se para o teto. Uma rachadura minúscula parecia ocupar sua atenção. Mas agora tenho 2 filhas. E percebi que até as flores precisam ser protegidas da terra onde nascem. Cal fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, sua voz era quase um poema. Você tem olhos de quem carrega um jardim no peito. Mas até os jardins sangram, se forem pisados com muita força. Jin-Woo não respondeu.
Mas seus olhos estavam marejados de uma coisa que não era tristeza. Era reconhecimento. Cal se ergueu. E quando fez, a sala pareceu menor. O tempo, mais devagar. Quem é você? Perguntou Jinvoo. Não havia medo em sua voz. Havia só uma vontade de saber. Cal sorriu. E respondeu como quem não precisa ser entendido. Um velho amigo do seu pai. Um lembrete. Um espelho. E caminhou até a janela. Ele vai morrer, não vai? Jinvoo perguntou. A voz era vento. Fina, delicada, mas firme. Cal não se virou. Vai. E o silêncio seguinte foi um luto ainda sem nome. Você acabou de ouvir mais um capítulo de Kairel, uma história onde o fim não é silêncio, é semente. Se a morte observa, é porque algo está prestes a nascer. Obrigado por caminhar conosco entre legados partidos, irmãos em guerra, e um tempo que começa a despertar. Eu sou Cláudio Coelho, e esta é mais uma narrativa do canal Locra. Se essa história tocou você, compartilhe. Deixe que outros também encontrem esse eco. E até o próximo episódio, onde cada palavra será mais um passo rumo ao inevitável.